Olá, tudo bem com você? Nós estamos agora lendo as cartas do Senhor Jesus às igrejas. Apocalipse, hoje capítulo 3, e hoje vamos falar da igreja de Sardes. O que será que o Senhor Jesus tem a falar para nós hoje, através dessa carta? Bom, como sempre, vamos orar, pedir a Deus que o Espírito Santo nos conduza e eu peço que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Senhor Jesus, nós precisamos tanto ouvi-lo, por isso fale conosco. Nós estamos lendo essas cartas, mas todas elas têm algo que nós podemos ver em nós nos dias de hoje, que venhamos nos corrigir, nos libertar, para que possamos estar diante de Ti em santidade, em justiça e amor. Obrigado por essa chance de poder meditar na Tua palavra. Abençoa essa pessoa, meu Deus, que está lendo comigo, para que ela seja abençoada. Multiplique, meu Deus, tudo que ela tocar, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 3, ele diz no versículo 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma igreja em que o Senhor Jesus diz conhecer as suas obras, porém o estado dela é o estado de coma, né? Essa igreja, se ela fosse ao hospital, aliás, ela não poderia nem ir por conta própria, ela teria que ser carregada, né? Quer dizer, ela está morta, ela estaria na UTI, né? Mas há chance para ela, nós vimos aqui, o arrependimento é o caminho de volta para Deus, né? O caminho sem arrependimento é o caminho para o inferno. Desculpa eu ser bem direto. Mas ele começa assim no versículo 1, então. Vamos analisar, ver os comentários e também eu vou fazer os comentários que o Espírito Santo me conduziu. No versículo 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Comentário, Sardes era a igreja espiritualmente morta. É interessante notar que, em contraste com as outras igrejas, Sardes é deixada em paz pelo diabo. Satanás nem é citado aqui, tampouco a referência a falsas doutrinas, a Balaão, Balaque, aos Nicolaítas ou a Jezabel. Também não há provocações ou sofrimentos. Por quê? Embora a igreja de Sardes tenha aparência de viva, está morta aos olhos do Senhor. Infelizmente, a situação dessa igreja retrata exatamente a maioria das igrejas e dos cristãos dos nossos dias. Há um espírito enganador e mentiroso que os faz pensar que está tudo bem. Muitos frequentam a igreja com assiduidade, devolvem suas primícias, oram, não fazem mal a ninguém, não tem problemas por causa da sua fé, no entanto, vive em uma grande ilusão e não se dão conta disso, pois pensam que o muito conhecimento bíblico lhes garantirá a salvação. Olha, que maravilha é ter esse Deus que fala conosco, aqui ele se identifica como os 7 Espíritos, né? E olha que interessante, essa igreja de Sardes, ela parecia ser uma coisa que ela não era. Parecia existir algo que não existe. Ela cria num Salvador histórico, mas não num Salvador presente.
porque se elas crescem em Jesus naquele momento, a situação delas era muito diferente, era muito contrária ao que nós estamos vendo. Então, o que chama atenção é que essa igreja, em contraste com as outras, como o bispo falou, né, o Satanás não é citado, né, ela não está sendo perseguida, ninguém na igreja de Sardes morreu, não há aquelas doutrinas como nós vimos, né, não tem aquelas pessoas que se levantam com coisas erradas, não, tá tudo calmo, né? Tudo parece estar na perfeita ordem. Será? Olha o comentário do versículo B. A maneira como o Senhor Jesus se identificou à igreja em Sardes teve a intenção de enfatizar a ação do Espírito de Deus em toda a sua plenitude e perfeição, nas suas diversas atividades no meio da igreja. Aquele estado de mortandade espiritual que havia na igreja de Sardes só poderia mudar se os cristãos dessem liberdade ao Espírito Santo para agir entre eles. Quando o Espírito de Deus entra em ação, tudo se transforma, pois um grande avivamento espiritual passa a existir entre os seus servos. Mas só que ele está ali no meio dessa igreja, né? Por exemplo, essa igreja ela tem fama de estar viva, parece viva, mas ela está morta. Então, o que falta nela? Falta tudo. Porque assim também ela pretende ela pretende algo que não existe. Olha só que interessante, né? Israel, ele tem o significado de príncipe de Deus. Eva representa mãe dos viventes. E Sardes, o que escapou. Indica uma igreja viva que escapou do mundo, mas ela só é aparentemente, né? Ela não está inserida no mundo, entre aspas, mas ela trouxe a morte para dentro dela. O 2 diz assim: "Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." Comentário: ser vigilante. Embora a maior parte dos cristãos de Sardes estivesse morta no sentido espiritual, ainda restavam alguns que estavam prestes a ter o mesmo destino. Para salvá-los, era imperativa a vigilância, pois o sono da morte eterna envolvia a igreja. O diabo sempre espera a oportunidade de atacar quando o cristão está dormindo ou distraído com a própria aparência religiosa. Às vezes, o orgulho faz com que alguns não enxerguem a miséria espiritual em que vivem. Portanto, quando não há o exercício total da fé, o mal trabalha sossegado na vida destes cristãos sem ser incomodado. Sabe, uma das coisas que nós percebemos nessa igreja é viver uma mentira. Porque, por exemplo, aqueles cristãos, eles começaram a viver uma vida de monidão, de sono espiritual, até chegar ao ponto de dormir. Então, eles começaram a viver uma mentira, tão mentira que eles acreditaram nela, que estava tudo bem, que a minha vida está indo bem, que as coisas estão correndo bem. E o maior perigo do cristão é quando tudo vai bem, porque é nessa hora que você pode relaxar na sua fé. Por exemplo, se você já conduziu, se você conduz um carro numa autoestrada em que é uma reta e um plano, né? E não há nenhum movimento e você está ali naquela constância, né? Naturalmente o seu corpo ele começa a relaxar e desligar e vem o sono. E é onde muitas pessoas sofrem, por exemplo, e elas capotam o carro, ou elas batem, há muitos acidentes. Por exemplo, aqui na Europa, nos encostamentos, né, que se chama berma, mas no encostamento, aquela faixa branca que fica ali contínua, ela tem um alto relevo no chão, que quando o carro vai para aquele lado, por exemplo, a pessoa dormiu e ela naturalmente vai para ali, o carro vai fazer um barulho, passando com a roda. Então, se a pessoa estava a dormir, ela desperta e volta. Então, assim também acontece com muitos cristãos quando Deus envia um problema, uma situação em que ela não estava à espera e ela precisa lutar, né? Nos problemas, quando nós estamos sofrendo um problema, a primeira coisa que fazemos é voltar para a igreja, é voltar a orar. E como o bispo disse, talvez as pessoas dessa igreja não saíram da igreja, estavam lá, presentes, mas a vida delas se tornou uma verdadeira mentira, porque
a pessoa não reagia a nada, não havia uma mudança, né? Não era produzido nada. Por isso que ele diz, confirma o restante que está para morrer. Quer dizer, havia uma parte que já havia morrido, quer dizer, tinha uma aparência, porém não era. Há uma parte que ainda estava lutando contra o sono para dormir e que poderia morrer a qualquer momento, e as obras não eram perfeitas. Naturalmente, faz de qualquer jeito, faz de qualquer forma. Me fez lembrar das 10 virgens, porque todas as 10, elas tinham as lâmpadas, estavam acesas, mas porque o noivo demorou, todas elas dormiram, né? E é esse o sono. Não é um sono comum, não é um sono do cansaço. Esse sono é produzido pelo diabo. Hoje o diabo, por exemplo, como é que ele trabalha? Principalmente nas redes sociais, por exemplo, no TikTok, no Instagram, no Facebook, e daí vai, né? Uma infinidade de redes sociais em que você fica ali preso àqueles vídeos, aquelas fotos, e você passa um, passa outro, passa outro. Na verdade, você não está fazendo nada de errado. A questão é o tempo que está sendo roubado. Um tempo que você, precioso, que você poderia investir na sua salvação, na sua alma, e que você está simplesmente desperdiçando. E não há um acrescento. Hoje, por exemplo, o número de crianças que estão na escola que não sabem ler é impressionante. Mas como é possível? Porque elas se concentram apenas em criar conteúdos para a internet, danças, elas querem chamar a atenção de algum meio, de alguma forma, atrair o gosto, a aprovação das outras pessoas, e elas não estão mais investindo nelas mesmas, em ler um livro, em ler alguma coisa. Eu estou falando isso a nível da escola. Agora, vamos trazer para o lado espiritual. Pior ainda, se a pessoa já não gosta de ler, agora imagine ler a Bíblia. Então muitas pessoas começam a ler a Bíblia, elas se sentem desmotivadas, chateadas, porque elas não entendem. Então, eu acredito que essa igreja, ela tem muito a ver hoje com muitas pessoas que estão na igreja, hoje dentro da igreja, e estão vivendo essa fé morta, né? No 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O comentário do 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Essa é uma referência do Senhor à sua palavra. É por intermédio dela que o Espírito Santo produz o arrependimento e nos conduz ao que é correto, justo e verdadeiro. Por isso devemos não somente tê-la em nossa mente, como também guardá-la no mais íntimo do nosso ser. É a palavra de Deus que desperta a pessoa do seu sono espiritual e aviva a sua fé. Eu queria definir aqui o que são obras mortas também, né? Obras mortas é tudo aquilo que é de orientação terrena, por exemplo, a autopromoção, diversos vícios, é ser escravizado à cobiça, a avareza, o orgulho, o falatório vazio, como também o desperdício de tempo precioso. Então, muitas pessoas estão à sua volta esperando alguém para falar de Jesus para ela. Por exemplo, recentemente nós vimos um vídeo na internet de uma jovem que fizeram um apanhado, né? 6 meses antes, 2 meses antes, dias antes, horas antes, e ela tirou a própria vida. Então, ela aparentava nas redes sociais uma pessoa extremamente feliz, contente com tudo, contente com a vida, né? Esbanjando vida. Mas uma jovem e muito bonita, mas que veio depois tirar a própria vida porque não aguentava a dor, o sofrimento, a solidão. E quantas pessoas talvez você está na igreja e está ao seu lado e você não sabe que ela está triste. Você nunca falou de Jesus para ela. Então, o nosso maior testemunho que podemos dar é o testemunho do Senhor Jesus, do nosso caráter. Então, por exemplo, jovens, amigos, têm a chance de serem algo maravilhoso para o Senhor. Os mais idosos, por exemplo, poderiam fazer pela oração, pelas ofertas e pelo testemunho para expandir ainda mais o Evangelho. Mas o que os jovens e o que os mais velhos têm feito hoje na igreja, né? O culto de vocês consiste em grande parte a frequentar o culto dominical, quer dizer, todos os domingos. Ouvir devotamente, sair novamente, voltar à ordem do dia. Tudo gira mais ou menos em torno de vocês mesmos e do próprio bem-estar. Olha o perigo disso acontecer, né? Nós temos que ser um bom testemunho do Senhor Jesus por onde quer que nós vamos.
A parte B desse versículo diz assim: virei sobre ti como um ladrão. Em outras palavras, quem não vigiar será surpreendido na volta do grande rei. A presença do ladrão, em muitos casos, só é percebida depois de ir embora. Mas aí o prejuízo já foi causado e não há mais jeito. Assim acontecerá na vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Os que estiverem atentos subirão, mas quem estiver dormindo espiritualmente será deixado para trás. Bom, vamos analisar o 3 aqui direitinho. Lembra-te, pois, de onde tens. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Pedro, por exemplo, quando negou Jesus, ele pecou. E ele pecou feio, né? Porque ele negou Jesus 3 vezes perante aquelas pessoas que estavam ali à sua volta. Mas quando Jesus olhou para ele, então veio a lembrança do que Jesus falou para ele, que naquele dia ele negaria Jesus, antes que o galo cantasse. E ele então chorou amargamente, ele correu dali e ele foi chorar de arrependimento. Então, aquele arrependimento produziu nele a salvação. Então, ele foi perdoado, né? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, perdoou aquela ofensa. Já Judas, ele não teve arrependimento, ele se sentiu com remorso, né? Um pesar, porque ele entregou para a morte um inocente. Mas qual foi a atitude de Judas? Foi depois enforcar-se. Então, o Espírito Santo quer que nós venhamos nos lembrar daquilo que nós já ouvimos, de tantas pregações, de tantas palavras, né? Ele quer que você dê ouvidos ao que ele falou. E aqui em 2 Timóteo 3,5 diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então, nós temos que cuidar dessa falsa aparência de que está tudo bem, né? Depois ele diz: e guarda e arrepende. Guardar nada mais é do que obedecer, né? Então, o obedecer é a quarta ordem. O que Sardes deveria fazer? Obedecer ao quê? A palavra. Deixar de ser apressado e superficial e aprofundar-se. E por fim, né, ele fala arrepender-se. Na leitura atenta e em oração à Bíblia, chama a atenção que aqui o chamado ao arrependimento não é feito imediatamente, como no caso das outras igrejas, mas somente após diversas ordens. E quem sabe o Espírito Santo hoje está falando com você e falou: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, né? Quando, voltando ao caso das 10 virgens, houve um grito. Todas as 10 acordaram. As que tinham azeite extra acenderam novamente suas candeias. Então, elas já estavam preparadas. Mas as que não tinham tiveram que correr. E foi nessa que elas perderam a chance de entrar com o noivo. E o noivo não quis atendê-las. E ele falou: e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Quer dizer, nós temos que estar preparado a todo instante. O 4 diz assim: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. O comentário do versículo 4, algumas poucas pessoas, aqui está se referindo àquelas pessoas que não se deixam influenciar pela sujeira e pela má conduta das demais, que não pautam suas vidas de acordo com o que os outros dizem ou fazem, e sim com o que mostra a palavra de Deus. Ninguém é mais ou menos de Deus. Ou é nascido dele ou não é. As vestiduras brancas representam uma vida limpa diante do Senhor, com dignidade, pureza e santidade. Portanto, somente quem possui essas vestes será digno de andar com o Salvador. Convém salientar que ninguém se torna digno por seus próprios méritos, e sim pela ação do Espírito Santo em cada um por intermédio da palavra da verdade. Se por um lado haviam aqueles que estavam perto, né, de morrerem, outros não estavam vigiando a volta do Senhor Jesus, por isso que ele falou assim, para vigiar, porque ele pode vir como um ladrão, que é de repente, né, pode acontecer a vinda do Senhor Jesus. E quando lembramos de ladrão também, nós lembramos do quê? O que significa esse ladrão? Que pode ser o sono, não somente o físico, porque há pessoas que são dominadas pelo sono, não vai numa reunião, por exemplo, mas os prazeres, distrações, o poder da riqueza. Pessoas podem roubar
a sua chance de salvação eterna, e ela vem e rouba e você está despercebido. Mas ele disse aqui no 4, tens em Sardes poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Quer dizer, essas pessoas talvez eram até zombadas, dizendo assim, você é muito crente, você, olha, eu não sei, mas você, eu acho que é muito religioso, você se tornou fanático, olha, eu estou na mesma igreja que você, mas eu não sou assim. Então, ele fala, essas pessoas que manteram-se firmes, fiéis à palavra de Deus, andarão de branco com ele, porque são dignas disso, né? Elas se tornaram dignas, não pelos méritos próprios, mas porque elas sacrificaram. Como o bispo falou, né? Quando nós nascemos de novo, significa que nós morremos para o mundo. Quando a pessoa não morreu ainda, infelizmente, ela continua viva para as coisas do mundo. E acontece exatamente isso. Primeiro a pessoa, ela vai se entregando às coisas do mundo até que ela morre espiritualmente. Quantas pessoas estão na igreja? Elas na igreja vivem uma vida cristã, mas fora da igreja elas vivem a vida delas sem Cristo. No 5 diz, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O comentário do 5, o que vencer será vestido de veste branca. Estes poucos apresentados como vencedores acompanharão o Filho de Deus em cortejo triunfal pelo céu, trajados de vestes resplandecentes. Somente quem teve a vida lavada pelo sangue do Senhor Jesus poderá colocar essas vestes brancas. Dessa forma, cabe a cada cristão se manter imune à sujeira deste mundo vil, a fim de conservar sempre limpas suas vestiduras. Para isso, é preciso vigiar e orar todo o tempo para não cair nas armadilhas que o diabo tem preparado para aqueles que são de Deus. Então, o sangue do Senhor Jesus é o alvejante da fé, né? Nós colocamos o alvejante para deixar as roupas brancas, mas aqui, no espiritualmente falando, o que deixa as roupas brancas é o sangue do Senhor Jesus. E ele fala o que vencer, né? Então, é necessário que o vencedor, ou que se candidata a vencer, sacrifique. E ele falou, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Sabe, me chama a atenção aqui, e o próximo comentário do bispo ele vai falar sobre isso, sobre o riscar, né? Assim como o meu nome pode ser escrito, também pode ser riscado. E aí o bispo escreve assim, de maneira nenhuma riscarei seu nome. Assim como certos documentos nos dão o direito da cidadania no país em que foram emitidos, ter o nome no livro da vida nos torna cidadãos do reino dos céus. Porém, assim como é possível haver o registro do nome de alguém no livro da vida, é possível riscá-lo, caso esse nome não seja mais digno. Obviamente, isso só ocorrerá se a pessoa se deixar vencer pela carne, pelo diabo ou pelo mundo e abandonar a sua fé. O vencedor é aquele que alcançou a salvação pela fé no Senhor Jesus e a desenvolve com perseverança. Se alguém tem dúvidas quanto à sua salvação, deve humilhar-se diante de Deus, coloque o seu rosto no chão e clame a Ele de todo o coração, confessando os seus pecados, e após fazer isso, determine que nunca mais voltará a praticá-los. O Espírito Santo se encarregará de fazer o restante em sua vida. E aí volto a repetir, o que nos faz ter o nome novamente escrito no livro da vida? É justamente o arrependimento. E ele termina, e já entro no 6 também. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus vai confessar naturalmente o nome daqueles que se entregaram totalmente, né? Morreram para esse mundo, mas estão vivos para Ele. Então, serão confessados para o Pai, né? Você também tem a coragem de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem essa coragem, daquele meio em que você vive, dizer que a partir de hoje você não é mais senhor de si mesmo, mas que o Senhor Jesus se tornou o Senhor da sua vida? Se não, está na hora de você assumir a sua fé no Senhor Jesus, de se voltar para Ele por completo e entregar-se de corpo, alma e espírito para Ele.
E ele vai confessar você diante do Pai e diante dos seus anjos. E graças a Deus. Por isso, termino dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você é a igreja do Senhor Jesus, ouça ele, tá bom? Deus abençoe e ilumine você ainda mais. Até o próximo vídeo.